E aí, se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. E hoje nós vamos falar sobre inveja, mas não diretamente a inveja, mas aquilo que possa gerar inveja. É o tal do falar demais. Você já escutou? Tem algumas frases que dizem assim, ó, boca fechada não entra mosquito, não fale muito da sua vida. Eu acredito que você já ouviu uma dessas aí. E o que acontece? Por que não falar demais? Por que não dividir? Por que não dividir coisas boas? Por que quando a gente fala alguma coisa negativa sobre a nossa vida, não gera inveja, mas falar coisa boa sobre a nossa vida gera inveja? Você já parou para imaginar sobre isso? Por quê? Porque tem muita gente que no final das contas ela tá sempre... Nós estamos sempre conversando, sempre dividindo coisas. Porém, quando as pessoas dão esse alerta para um ou para outros, né? Não fale muito da sua vida, olha só, tem isso aqui, tem aquilo ali, senão você não vai conseguir realizar tal coisa e tal. Ou seja, não fala muito dos teus projetos, não fala muito dos teus sonhos e tudo mais. E dificilmente a pessoa fala assim, ó, para de falar coisa negativa, para de espalhar notícia ruim, para de fofocar, né? Mas por que elas estão falando isso daí? Pelo simples fato de que muitas vezes, vamos dizer que você está pensando em ter um carro. E aí você começa a falar, eu quero ter um carro, quero ter um carro, começa a falar sobre ele, começa a falar sobre como que é o carro, sobre como que vai ser e tal, e começa a falar as cores, começa a fazer toda uma questão aí. E ali tem um monte de amigo que tá escutando isso daí, cada um tá mentalmente ali no seu interior, né? Tem uma conversa, tem umas críticas. Por exemplo, você fala assim, eu quero um carro vermelho, o outro fala, caramba, vermelho não é legal. Mas isso é interno, né? Era bom se fosse preto. Aí, vermelho, vermelho é legal. Se eu quiser também um carro, acho que eu vou imitar ele também, vou querer um vermelho. E aí fica nessas conversas internas. Vamos dizer que quem comprou um carro foi uma das pessoas que estavam ali, nesse meio dessa conversa, mas não foi você. Como você se sente? Algumas pessoas se sentem traídas. Caramba, eu não sabia que fulano de tal também queria um carro. Por que você nunca falou? Você ia comprar carro, mas por que você nunca falou? E aí começa a vir um sentimento inferior, os chamados sentimentos baixos. Você começa a não gostar que o outro comprou um carro, mas ele nem falou o que ele queria, né? Ele não merecia. E tem toda essa questão aí de não merecer. Tem uma questão de mas por que ele não falou, né? Mas o mais importante ainda você não entrou, que é o por que eu estou me sentindo triste com a felicidade do outro. Porque alguma coisa me incomoda com a felicidade do outro. Por que eu fico mal se o outro consegue? Então esse sentimento é de inveja. Não, mas eu não sou invejoso. Não, tudo bem. Nós somos seres que temos sentimentos que muitas vezes não é o que nós gostaríamos, mas ele vem, esse sentimento. Não quer dizer que você ali é um invejoso, quer dizer que você sentiu inveja, mas você precisa observar se você quer continuar com isso ou parar. Como que você continua? Não precisa fazer nada para continuar. Observa ele, mas esconde ele de você mesmo. Não, eu tô me sentindo mal, mas eu... Não tô não. Isso daí é você querer fugir de você mesmo. E quando você observa isso, você fala, caramba, mas por que eu senti inveja? Foi porque eu fiquei falando que eu queria, falei que eu queria, eu não sabia que ele queria também, mas ele não falou, eu me achei traído porque ele não falou, a outra pessoa não falou, e quando vê a outra pessoa chegou aqui com um carro novo, e isso me deu um sentido de que, caramba, ele conseguiu e eu não.
Então fiquei frustrado porque eu acreditei que eu falando eu ia apressar as coisas e de repente quando viu quem chegou com o carro foi ele, e aí eu me senti mal. Eu me senti mal porque eu queria que fosse eu a pessoa que estava apresentando ali um carro e não ele, a outra pessoa. Quando você observa desse jeito, você já deu uma, vamos dizer assim, uma base para esse sentimento, né? Não, mas tudo bem, eu entendi, isso foi até um erro, né? Eu acreditar que só porque eu falei eu tenho que ter primeiro do que o outro, ou se o outro tem alguma coisa, ele tem que falar para mim os planos dele. Não, isso daí só foi a parte dele, mas eu estou feliz por ele ter conseguido, e isso prova para mim mais do que nunca, e tem que me dar força, que é nessas horas que eu sei que eu estou e que eu fico mais próximo de realizar também o meu sonho, porque a mesma capacidade que ele tem, eu também tenho. Ele tendo, ele conseguindo, ele fortalece a mim, e eu tendo e eu conseguindo isso, eu realizando esse sonho, eu também vou fortalecer outras pessoas. E aí você olhou para esse sentimento, deixou ele no lugar dele, e nas próximas vezes o que vai acontecer? Esse sentimento, ele pode até surgir, mas vai vir com menos força, cada vez mais, até que vai ter uma hora que os seus sentimentos vão ser sempre os sentimentos mais altos, de frequências mais altas, né? Os chamados sentimentos altos, e os outros sentimentos baixos, porque os altos te deixam com a autoestima alta e os baixos te deixam com a autoestima baixa. Então tem que observar isso daí para que você não caia nessa mesma questão, e para que isso não seja uma coisa corriqueira. Agora, falando de merecimento, muitas vezes nós temos uma balança que a gente acredita que o merecimento tem que vir a partir de nós, né? Somos nós quem dizemos que quem merece e quem não merece, né? Aí essa questão, ela é muito perigosa para nós, porque quando a gente olha assim e fala assim, não, mas porque eu falei muito, eu merecia mais do que o outro, e o outro não merecia. Isso é uma balança nossa. Dentro essa balança é uma balança que tem a ver com o nosso sistema de crença. Então, se você observar hoje, né, na existência, você vai observar que tem pessoas de mau caráter que tem carro, pessoas de bom caráter que tem carro. Então, onde é que está o merecimento nisso? Então não é uma questão de merecimento, e o merecimento não é com essa regra, não é com essa lei, não é com esse olhar, não é de mim, não é de você. Então essa questão de merecimento nada mais é que um sistema de crença. No seu sistema de crença você acredita que o outro não merece, e que se isso fizesse parte da sua crença, quem não ia ganhar era você, porque você não acredita que você ainda é merecedor de ter um carro. Então por isso que você não ia, você iria se sabotar por causa disso. Então isso daí é muito forte. Claro que eu estou falando aqui por cima e que a gente precisa de ter um vídeo, uma ideia só para falar sobre sistema de crença, mas pelo sistema de crença nosso, a gente observa o mundo e acha que tudo é de acordo com o que a gente acredita. Então tem pessoas que falam assim, você não pode falar de seus projetos, porque senão eles não vão acontecer. Esse é um sistema de crença de uma pessoa que é bom mesmo ela não falar. Por quê? Porque se ela falar não vai acontecer, porque é isso que ela acredita, dessa forma que ela acredita. Ah, mas não é a sua. Então não precisa entrar dentro da crença dela. Porém, se você entrou dentro da crença dela, é bom que hoje você se organize para que você desfaça essa crença e remonte outra crença. Do tipo, se eu falar ou se eu não falar, da mesma maneira, eu estou andando por caminhos que eu vou ter um carro, independente de eu falar ou de eu não falar. Então assim, se eu falar
ele pode não acontecer no dia, no ano, no mês que eu falei, mas que eu não fique frustrado por causa disso. Ah, daqui 2 meses vocês vão ver, eu vou aparecer com um carro aqui. Às vezes uma pessoa faz essa afirmação, depois ela não aparece com esse carro, daí ela se sente mal pelo que ela falou, mas não foi porque ela falou que isso não aconteceu. Já a outra pessoa que não falou nada e de repente chegou com um carro, o pessoal pensou, nossa, do nada ele ganhou, ele teve um carro. Não foi do nada, vai ver se a pessoa está 10 anos querendo ter um carro e aí conseguiu agora. A diferença é que ela nunca falava, ela nunca tocava no assunto, ela nunca dividia os seus sonhos, mas isso não iria impedir ou deixar mais próximo. Então o sistema de crença, ele é algo muito sério e que eu e você, nós devemos, tá caindo um pouquinho a luz aqui, eu e você, nós devemos observar isso daí para que a gente consiga tirar um proveito disso, que é o sistema de crença. Beleza? Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Então é isso, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Valeu!